Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o secretário Rogério. E vou tentar ser objetivo aqui nas minhas intervenções, presidente. Bom, eu queria trazer aqui algumas questões. A primeira, corroboro com os colegas que me antecederam, que trata da questão da segurança dos profissionais de segurança, da saúde mental dos profissionais de segurança. Tive a oportunidade de apresentar aqui o projeto que trata de uma política estadual de prevenção à violência autoinfligida pelos profissionais de segurança. O relator foi o deputado Sargento Rodrigues, que, na verdade, nós propusemos aos policiais e o sargento propôs, inclusive, um substitutivo, ampliando para os demais servidores da segurança. A primeira pergunta que eu faço é isso, a partir da aprovação da nossa lei, quais foram os programas que foram criados, instituídos pelo governo, e quais foram os resultados mensurados? Eu tenho a preocupação que, talvez, os resultados ou não tenham ocorrido ainda no tempo que deveria, ou, realmente, o resultado não é o que nós buscamos, secretário. Por quê? O que está ocorrendo com, por exemplo, mais recente, os policiais da Polícia Civil, é extremamente preocupante. Nos últimos 3 meses, nós estamos falando, acho que em torno de 4 profissionais que tiraram a própria vida. Aqui nós temos os números de suicídio, eles são mais letais, 5. Os números do suicídio são mais letais para os agentes de segurança do que os confrontos. É um negócio muito preocupante, muito preocupante. Então, eu acho que nós vamos precisar ter um olhar ainda mais cuidadoso com qual que é o tipo de programa que nós estamos instituindo e avaliação de seus resultados para saber se realmente a política que está agora sendo apresentada, se ela é suficiente. Primeiro, se as instituições todas têm, e segundo, os resultados que cada instituição está objetivando. Agora, é evidente que o problema, no caso da Polícia Civil, ele tem também um problema estrutural, né? Não sei se os colegas aqui do sistema penitenciário sabem, mas eu tenho aqui representantes da Polícia Civil. A Polícia Civil é o primo feio e pobre da segurança pública. É feio e pobre. Se tem um negócio que parece que o governador não gosta da Polícia Civil, claro que não é uma questão do secretário de maneira objetiva, mas é de maneira transversal, inclusive aqui o último slide fala da integração, então a gente precisa ter um pouco esse olhar. A gente vai falar isso depois com a delegada geral, mas é um negócio impressionante. Quando a gente olha, por exemplo, a comparação Polícia Militar e Polícia Civil, é o seguinte: quando se trata de benefícios, garantias e conquistas, a Polícia Militar vai bem, mas não se aplica a civil, porque ela é civil, ela vai estar lá no escopo dos servidores civis. Mas mesmo quando se trata disso, por exemplo, o auxílio alimentação, né, não se aplica à Polícia Civil. A situação da Polícia Civil ela é dramática em Minas Gerais. Ela é dramática, é um sucateamento. Eu visito as delegacias, é um negócio assim. Como que nós vamos prestar serviço de qualidade? Paralelo a isso, e a gente cobra o governo, olha, não tem recurso para contratação, não tem recurso para dar o auxílio alimentação, não tem recurso para dar o aumento aos servidores, mas o Estado tem disponibilidade orçamentária para abrir mão de receita, quando faz concessões daqueles benefícios fiscais que está ali, o 6 bi, eu sei que não compete ao senhor, compete à Secretaria de Fazenda, mas só para dizer que o problema que o senhor deve enfrentar, que o senhor chega lá com a demanda para o governo, e o governo fala, olha, secretário, isso aqui não tem como atender agora. Então, eu vou dizer para outras áreas do governo que vai muito bem, obrigado, como, por exemplo, as anistias e os regimes de incentivo fiscal. A Localiza, vocês sabem, está o projeto lá no plenário, vai deixar de repassar mais de 1 bi da dívida que deve para o Estado, e, a partir de agora, o projeto sendo aprovado, ela não terá que pagar mais a diferença do IPVA, quando ela vem de carro, e ela paga só 1%, cada um que está aqui, que tem seu carrinho, por mais velho que seja, é 4%. Eu acho que nós, parlamentares, temos que dizer para o governador o seguinte: olha, governador, nós vamos ter que achar aqui o princípio da lógica e da razoabilidade. Não é razoável dar benefício para a empresa quando o sistema de segurança está precisando de investimento. Nós não vamos votar, nós precisamos acertar primeiro essas questões para depois vir discutir outros setores que são muito abastados e que estão aí se beneficiando da estrutura e do orçamento do Estado, que somos nós que pagamos no final das contas. Então, eu estou problematizando para dizer o seguinte: nem tudo vai nos convencer que a ausência do recurso, porque se há recurso para benefício, como do qual agora eu citei e vai ser votado, e espero que os deputados que compõem a base do governo, são defensores dessa categoria, não votem, justamente por esses motivos, até que o governo apresente uma proposta consistente, para a gente poder avançar. Então, eu queria trazer isso aqui, trazendo essa questão para o senhor, do sucateamento, em especial, a corporação como um todo, né, gente? A segurança como um todo precisa ter mais investimentos, mas a questão da civil me traz uma preocupação ainda maior, secretário. A outra questão é que a gente fala aqui sobre
Bem, aí eu falei da lei que nós aprovamos, né? O deputado Rodrigues foi relator e o governo sancionou, a gente precisa saber o que foi implementado e não. Segundo ponto que eu trago aqui é a questão da transparência nas informações. O cidadão mineiro, quando ele quiser buscar informação sobre, por exemplo, qual é o número de indivíduos privados de liberdade que nós temos no Estado. Eu estou vendo ali naquela faixa ali, eles colocaram ali 65.738. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que no segundo semestre do ano passado era 74.274. Aonde o cidadão pode buscar informação correta de número de pessoas com privação de liberdade, qual é o custo médio de cada pessoa em privação de liberdade, qual que é a taxa de reincidência no Estado de Minas Gerais de pessoas que passaram pelo sistema e que vão retornar ao sistema. Onde a gente consegue ter essas informações de maneira simples e fácil, cumprindo, inclusive, a lei de acesso à informação, a lei de transparência, para a gente poder acompanhar e ter aí uma visão desses estudos, né? Agora há pouco a gente estava procurando aqui no site, a gente não conseguiu encontrar, minha assessoria estava me ajudando, a gente não encontrou. O outro ponto, voltando ainda a falar de presos provisórios, também o Tribunal de Justiça está informando que, nessa mesma referência do dado da informação, que nós temos em torno de 30% de presos nessa condição. Qual que é o problema no Brasil? Também o encarceramento em massa. E isso aumenta o custo para o Estado, isso aumenta a necessidade de ter mais efetivo dentro das instituições e aumenta também a necessidade de abrir novas vagas, na medida que vai encarcerando. No diálogo com o Poder Judiciário, quais ações o Estado tem adotado nesse diálogo para que a gente possa ter medidas alternativas ao encarceramento, quando a gente fala, por exemplo, do preso réu primário, do preso de crime de menor ofensividade, de presos que cumpriram já um prazo razoável, que ali, até mesmo à luz da LEP, já poderiam aguardar o processo, que não necessariamente superlotando o sistema penitenciário. Então, essa é uma ação que está no horizonte, no farol também da Secretaria. A outra questão, eu sei que são várias questões, mas elas são importantes. Não, Cristiano, só te falar do tempo, viu, da pergunta, tá bem. Ser mais objetivo. Mais ainda, deputado? Nossa senhora. Método APAC, qual é o projeto? O governo tem um projeto no sentido do... Primeiro, como que o governo enxerga o método APAC? E, segundo, se entende que é um bom método, se o governo tem algum programa, alguma proposta, um projeto relacionado ao fortalecimento, ampliação e condição de funcionamento das APACs. A outra questão é sobre a questão da prevenção à violência e criminalidade. Parece que a previsão orçamentária ela varia de 55 milhões em 2023 até o final do mandato do governo, chegando a 59 milhões. Eu vi aqui que tem 3 ações, e eu não conheço muito bem a respeito da aplicação delas. Mas é possível pensar num projeto que trata da prevenção à violência e criminalidade, nos moldes que o governo federal teve no passado e está retomando agora, que é o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, onde você estabelece transversalidade com demais secretarias, estabelece as regiões de conflito para tentar fazer as intervenções das políticas públicas, né? E, se é possível, pensar algo nesse sentido, até já me coloquei à disposição do senhor, que eu faço aqui crítica e cobrança, mas também quero ser um cara voluntariado para pensar a política pública. Então, nesse sentido, além de ser aqui, né, trazer as cobranças, faço também à minha disposição de pensar. E, por fim, eu só queria aqui fazer uma última consideração de que o debate sobre as drogas, viu, gente, é um debate antigo. Eu, desde que eu não entendo gente, a gente fala de luta contra as drogas, não é isso? Eu não sei em qual momento nós vencemos. Se é que em algum momento nós vencemos. O que eu percebo é que a gente faz o mesmo discurso e adota as mesmas medidas, os mesmos projetos de enfrentamento contra as drogas, sem obter resultados concretos e efetivos. Então, tudo bem. Se a gente debater descriminalização de drogas, talvez não é o melhor caminho, qual a alternativa daquilo que a gente foi feito ao longo da história? E, quando eu olho orçamento, diretrizes de política pública, eu vejo que são as mesmas. Desde quando eu sou criança, a gente fala de combate e enfrentamento às drogas, sem ter tido até agora nenhuma vitória nessa guerra.